Fisioterapeutas e outros profissionais da saúde saíram às ruas hoje em várias capitais do país para protestar contra o projeto de lei Ato Médico, em discussão no Congresso Nacional. O projeto condiciona o acesso a tratamentos fitoterápicos ou psicológico, por exemplo, a autorização do médico, e estabelece uma hierarquia entre a medicina e as demais profissões da área. Pedem a formação Em Minas, o presidente da Associação Médica defende o projeto. Cabe ao médico diagnosticar e tratar os doentes. Não cabe ao farmacêutico diagnosticar, não cabe à enfermagem, não cabe à psicologia tratar. Essas atividades, elas têm as suas atuações já definidas. Isso não estava claro para a atividade médica. Psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde podem ter a atividade bastante alterada com o ato médico. Na prática, o paciente atendido por um psicólogo, por exemplo, vai receber o diagnóstico da doença, mas só o médico da área clínica é que vai poder confirmar a enfermidade e indicar a conduta do tratamento. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e vai ser apreciado pela Comissão de Assuntos Sociais. Hoje, o assunto virou motivo de protesto nas ruas. Esta manifestação contra o projeto do ato médico está acontecendo em várias capitais do país. Em Belo Horizonte, faixas, apitaço marcaram o Dia Nacional de Mobilização contra o projeto. Centenas de profissionais e estudantes da área de saúde fizeram um abaixo-assinado que será levado ao Senado. Nenhuma profissão pode ficar tutelada a uma outra profissão no ponto de vista do saber e do fazer. O monopólio dessa área de saúde é um exercício de poder que eu acho que tira o direito do cidadão de escolher. Representantes dos fisioterapeutas e psicólogos disseram que o texto atual exclui o trabalho multidisciplinar e precisa ser modificado. O fisioterapeuta vai poder queimar o seu diploma porque ele não vai ter nenhuma autonomia para diagnosticar nem prescrever o seu tratamento. Saúde não é apenas medicina. Temos que compartilhar responsabilidades, que o trabalho em saúde é feito por equipe e todos têm a sua contribuição a dar. O PROCON estadual, por meio da Promotoria de Defesa do Consumidor. Apoio TIM, Viver Sem Fronteiras e Sketch Men's Collection. E aí, pessoal, muito bem-vindos ao Brasil das Gerais. No programa de hoje nós vamos discutir: só os médicos podem receitar medicamentos e indicar o melhor tratamento? Até onde, né, eles podem ir? Qual é o limite? Como ficam os outros profissionais, como o farmacêutico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo e outros profissionais, né? No programa, então, de hoje nós vamos debater um assunto polêmico, que está muita gente discutindo, qual é o poder, né, de cada um, desses profissionais, né, quando o assunto é a nossa sociedade. E depois, o que pretende, né, de verdade, discutir o projeto, que pretende de verdade o projeto de lei que defende o ato médico. Se você estiver por fora desse assunto, presta atenção só no principinho que você vai entender tudo direitinho. Aí você pode ligar pra gente, tá? Compartilhe, dê sua opinião, faça pergunta, fique à vontade. Nosso telefone 3289-9000, 3289-9000, fax 3289-9097 ou pela internet o e-mail do programa brgerais@redeminas.com.br. Bom, aqui no estúdio do Brasil das Gerais, Jadercan Pomise, ele é primeiro secretário do Conselho Regional de Medicina. Com a gente também Castinaldo Bastos Santos, que é presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Depois com a gente aqui também o Valtovânio Cordeiro de Vasconcelos, que é diretor do Sindicato dos Farmacêuticos. Também o Tiago Sávio Moreira Poças, diretor administrativo do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Com a gente também a Clara de Jesus Marques Andrade, que é presidente do Conselho de Enfermagem, e Humberto
Cota Verona, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia. Ô, gente, muito obrigada, tá, pela participação de vocês. Vamos começar com o doutor Castinaldo. O que é esse projeto de lei, ato médico, que está gerando tanta polêmica, né? Quer dizer, há várias categorias, me parece que são 8 categorias, né? Quantas? São 12, né? 12 categorias se posicionando contra. Bem, é uma polêmica que nos assustou um pouco, né? Porque, na realidade, o projeto visa apenas definir com clareza e legalmente o que a prática médica e a ética já vem fazendo há muito tempo. Não há nenhuma agressão a qualquer atividade, até porque que hoje nós compartilhamos a assistência aos nossos pacientes com todas as atividades que hoje reclamam do projeto. O projeto não confere exclusividade ao médico em nenhum momento, confere exclusividade se no sentido define quais são os atos para os quais os médicos se prepararam. Mas ele não impede o doente de procurar outro profissional, ele não impede a profissão as outras profissões de exercê-la, e não há assim nenhuma submissão das profissões, de todas as profissões, ao médico. Agora, então, o que está acontecendo já? O que há de errado nessa história, Jader Campomise? Porque se as pessoas reclamam, quer dizer, daqui a pouquinho a gente vai escutar, né? Quer dizer, o que há de errado? O que está acontecendo? Por que há esse, levando em conta o que você está dizendo, né? O que há de confronto aí de informações? O que está errado? Eu acho que é uma série de mal-entendidos. Né? O projeto de lei do ato médico, ele vem regulamentar a profissão médica, e coisa que não existe no nosso país, no nosso Brasil, na forma da lei. Quais são as atribuições do médico? Por exemplo, o Código Penal define como crime o exercício ilegal da medicina. Mas o que é a medicina na forma da lei no Brasil? Ela não existe. E um senador médico de Santa Catarina encaminhou ao Senado Federal um projeto de lei definindo isso. E esse projeto de lei, ele tem sido aperfeiçoado no parlamento. Aliás, o parlamento é para isso, para debater e aperfeiçoar. Todas as profissões têm o seu estatuto, têm as suas leis que regulamentam qual é o seu campo de saber. E no Brasil não está regulamentado qual o campo específico, que dá atribuição específica do médico, que o diferencia das outras profissões. Né? Eu acho que se no começo pode ter havido algum mal-entendido e a redação, de fato, do projeto original não era melhor, né? Eu acho que ele tem sido aperfeiçoado, né? E definindo claramente quais são as atribuições do médico, sem prejuízo das outras profissões. Roberta, a gente deixa de maneira muito clara que todas as profissões são igualmente importantes na área de saúde. São dignas e, vou mais além, essenciais para a complexidade que é a saúde hoje. Né? Um profissional não trabalha sozinho. Né? Por isso nós queremos compartilhar desse fazer saúde, desse atender com todas as profissões, sem nenhuma hierarquia, sem nenhum grau de importância, mas definindo claramente qual o papel de cada um. Pois é, agora, doutor Castinaldo, o que seria o papel do médico? Seria fazer diagnóstico, prescrever medicamento, indicar medicamento, indicar tratamento, é isso? Bem, como eu disse, o papel, a lei define o que já se faz hoje. Você, quando tem um problema, eu sou cardiologista, você tem um problema coronariano, você vai ao médico, ele vai te examinar, vai auscultar, vai colher a sua história, fazer o exame físico, fazer os exames que forem necessários e orientar o seu tratamento. Às vezes, esse paciente tem que perder peso, ele tem que fazer uma dieta, ele tem que fazer um exercício, ele tem que fazer uma avaliação psicológica. Tudo isso está contemplado. O projeto ele não exclui em nenhum momento nada desse compartilhamento da assistência. Pois é, mas se eu preciso, por exemplo, de um tratamento fisioterápico, né, exercício através de um fisioterapeuta, existe até os fisiatras também que fazem o curso de medicina, não é isso? E o fisioterapia faz o curso de fisioterapia. Eu vou poder, depois desse projeto de lei, direto a um fisioterapeuta fazer o meu tratamento, ou eu preciso de passar antes pelo médico para ele me indicar um fisioterapeuta? Não, o doente tem a liberdade total de ir aonde ele quiser.
se for, no meu caso, eu já vivi essa experiência, eu fui um ortopedista que me orientou a procurar um fisioterapeuta. Não, mas a liberdade. Pode, perfeitamente. Mas aí não seria antiético isso. Porque o paciente, claro, ele tem essa liberdade. O que o fisioterapeuta não pode é dar o diagnóstico da doença. O que o projeto de lei define é que o diagnóstico nosológico, isto é, o diagnóstico da doença específico, médico, é dado pelo médico. O fisioterapeuta, ele, na sua importância, ele vai dar, e que é essencial, vai dar o diagnóstico funcional e poder fazer os atos exclusivos da sua profissão. Ele pode prescrever medicamentos? Não, ele não pode prescrever medicamentos. Ele pode, sim, executar os atos de fisioterapia para o qual ele é capacitado. Ele é treinado, a legislação e a lei de exercício da fisioterapia o permite. Pois é, mas, Tiago, já não existe uma lei que dá direito ao fisioterapeuta de prescrever medicamento, de fazer tratamento, quer dizer, independente do médico? Absolutamente. A fisioterapia ela tem um modelo de atuação diferente e congruente com o modelo de atuação da medicina. A fisioterapia, ela não prescreve medicamentos, ela prescreve fisioterapia. Nós não realizamos ato cirúrgico, isso não está no nosso Código de Ética, nem na nossa lei, Decreto-Lei 938, de 3 de outubro de 1969, que criou a profissão como curso superior, como profissional liberal. O fisioterapeuta, ele respeita imensamente todos os profissionais da área de saúde, compartilha com eles os seus conhecimentos, absorve deles também esses conhecimentos, né? Nós somos, na verdade, uma grande flor. Isso aí que nós colocamos até na passeata, lá um estandarte que buscava justamente essa definição. O centro dessa flor é o paciente e em torno nós temos várias pétalas que compõem para essa saúde, né, desse paciente, que é a medicina, a farmácia, a fisioterapia, a psicologia, etc. O modelo de atuação do fisioterapeuta é em cima do movimento humano. O modelo de atuação da terapia ocupacional também em cima do movimento humano. Nós queremos o nosso espaço como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Nós deixamos isso bem claro, né, em relação ao ato médico, que a controvérsia é no texto da lei. Nós queremos que a medicina tenha a sua profissão regulamentada em lei, sim, porque vocês são os nossos parceiros. Nós somos uma equipe de trabalho. Mas o atual texto do ato médico, infelizmente, ele causa controvérsia, tanto é que são 12 profissões se posicionando a nível federal, regional, em termos de faculdades, sindicatos e outras entidades, de 12 profissões, porque o atual texto confere a determinado órgão, né, que é o órgão maior, Conselho Federal de Medicina, a possibilidade de, talvez, posteriormente, interferir nas outras profissões. Interferir de que maneira? Definindo o que é ato médico, né? Por exemplo, se for por acaso definido que ato médico é prescrever fisioterapia, como existe hoje, inclusive no manual operacional de determinado convênio, que eu não vou citar o nome aqui, mas ele é 75% do mercado hoje dentro da saúde em Minas Gerais e talvez no Brasil. Esse determinado convênio, no seu manual, para ver se paga ou não atendimento fisioterápico, descreve lá. Todos os pedidos de fisioterapia por convênio deverá ter a prescrição do tratamento feito pelo médico, visto que prescrição de fisioterapia é ato médico. Isso nós do sindicato, nós do Conselho Regional, nós do Fórum Nacional de Entidades Trabalhadores da Saúde, da qual eu faço parte, que é o FENTAS, e da Federação Nacional de Fisioterapeutas e do COFITO, nós rejeitamos um tipo de atitude como essa, né? Então, para preservar a nossa possibilidade de sustentar a nossa família com o exercício legal da nossa profissão, sem interferir em nenhum momento na prescrição de medicamento, em nenhum momento em ato cirúrgico, o fisioterapeuta não trabalha com isso. Nós identificamos no paciente qual que é a sua perda funcional, utilizamos para isso da ciência, da biomecânica, da cinesiologia, da anatomia funcional, observamos, analisamos, prescrevemos o tratamento depois de avaliarmos esse paciente. Quer dizer, você está dizendo que vocês têm competência para fazer todo esse trabalho sem o paciente primeiro ter que passar por um médico. Olha, a questão é o seguinte, existe a referência e contra-referência, quer dizer, eu encaminho ao médico da mesma forma